do que é a tireoide, né? Essa live surgiu, convite lá do nosso amigo do Ícaro, que já já vai entrar aqui com vocês, para falar um pouco da tireoide, porque de fato é um ponto que está nos assustando no consultório, né? Está cada vez mais difícil de encontrar uma pessoa com a tireoide que a gente chama de um eutireoidiano, né? Que é uma pessoa que tem realmente uma tireoide que funciona adequadamente. Então, cada vez mais difícil de encontrar essas pessoas no consultório. A gente consegue todos os dias detectar ou então diagnosticar pessoas que têm problemas tireoidianos, assim digo, grandes problemas. E hoje a falta de um bom, vamos dizer, critérios, né, na verdade, bem decididos para guiar esses pacientes sem medicamentos, né, é bem complicado. Então, surgiu essa live hoje como tema e eu vou trazer vários pontos aqui que eu tenho certeza que vocês vão, que vocês irão se identificar. Valeu! Uhul! Vamos lá, né? Só esperar o Ícaro entrar aqui pra gente conversar direitinho. Separei alguns slides para vocês, tá? Tem alguns slides aqui antigos de algumas apresentações, de algumas aulinhas que nós fizemos. E eu sintetizei esses slides aqui para passar para vocês, certo? Já já eu mostro para vocês. Mas é isso, gente. Tireoide, uma glândula pequena, uma glândula extremamente estratégica, sua localização, os hormônios que elas produzem, né? É impressionante como a tireoide é verdadeira mandona, né? Manda praticamente em todos os órgãos. Não é à toa que a grande maioria das células possui receptores para esses hormônios, né? Vamos aguardar o nosso amigo Ícaro entrar aqui na sala para a gente conversar um pouco, tá? Vamos lá, gente. Vão entrando aí, vão chamando os outros, vão mandando as solicitações para outras pessoas participarem também para entender um pouquinho dessa glândula, tá? E eu quero dar um recado especialmente para as mulheres, porque quando a gente fala em tireoide, a gente percebe que quem mais sofre com isso são as mulheres, né? E estatisticamente, as mulheres, elas são acometidas por doenças da tireoide, doenças autoimunes, né? E uma série de outras relacionadas à tireoide. Doutor Antônio, meu amigo de Brasília também, parceirão, grande amigo, tudo bom? Bacana, bacana. Meu amigo, saudade de você, viu? Como é que você tá aí? Grande, ó. O Ícaro já entrou aqui. Vou chamar ele aqui. Fala, meu grande Olá, Gustavo. Olá, pessoal. amigo. E aí, tudo bem? Tudo ótimo, meu amigo. Eu estava aqui conversando com o pessoal, né? Não introduzi o assunto, esperei você chegar, lógico. Mas eu queria que, já que aqui no meu canal, eu queria que você se apresentasse, né? Para o pessoal. Bom, Já que vamos você é lá. muito Eu sou. conhecido. Não, isso é bondade a sua. Boa noite, gente. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, eu sou médico. Meu site é o icaro.med.br. Eu sou médico formado pela UNB 20 anos atrás, a Universidade de Brasília. Eu sou pós-graduado em estratégia ortomolecular e medicina. Por formação e especialidade, eu sou homeopata. E tanto eu quanto o Gustavo e vários outros nomes aí, a gente vem estudando um monte de áreas da medicina, né? Até num conhecimento um pouco fugindo do convencional, mas procurando seguir o juramento de Hipócrates de oferecer o melhor para o paciente em prol da sua cura, né? E estamos aí hoje tentando colaborar, né, com a melhoria da vida de todo mundo. E eu te agradeço pelo convite para estar aqui. Vamos lá. Perfeito, meu amigo. Eu já estava conversando aqui com o pessoal que a tireoide
é uma glândula, apesar de ser o tamanho, né, pequena, ela realmente demonstra uma importância muito grande para todo o organismo. É impressionante o quanto que a tireoide pode interferir em todos os outros sistemas, né, meu amigo? A gente tem que lembrar que a principal forma sob a qual o nosso cérebro controla o nosso metabolismo é através dos hormônios da tireoide, né? A gente acorda de manhã, eu falo para os meus pacientes que a gente acorda e são 3 hormônios que fazem a gente despertar para o dia ou não. Testosterona, cortisol e T3. Então, assim, a tireoide é muito importante, né? Porque o nosso organismo ele vai nos acordar ou não, em maior ou menor grau para o dia, através dessa pequena glândula de borboleta aqui, que produzindo T4, e desse T4 ser convertido em T3. Então, ela é muito importante, né? Muito importante. E, Ícaro, hoje a gente percebe que as mulheres, na verdade, de uma forma geral, é muito difícil hoje você pegar uma tireoide que esteja funcionando na melhor dos seus pontos, né? No melhor dos seus pontos, né? E hoje isso é um grande problema, principalmente para as mulheres. A gente percebe que as mulheres, elas realmente são acometidas com doenças inflamatórias, doenças autoimunes relacionadas à tireoide, de uma forma assim, muito mais prevalente, né? É muito mais incidente isso nas mulheres. O que é que você acha sobre isso? Qual a sua opinião sobre isso? Tem coisas que a gente pode ter opinião e tem coisas que a gente tem que recorrer à estatística, né? Para cada 10 casos de hipotireoidismo, 9 são em mulher. Mas assim, a gente está em época de coronavirose e aí as pessoas falam, ai meu Deus, o que eu faço com o vírus? Cadê o remédio? Não tem remédio. Cadê a vacina? Não tem vacina. Ai meu Deus, o que eu faço? Meu filho, o vírus tem uma letalidade mínima. E o grande divisor de águas, se você vai ter o quadro mais grave ou não, e quem tem o quadro mais grave é uma minoria, é basicamente como você levou sua vida até aqui, como você se cuida. E o que serve para a imunidade serve para a tireoide também. As mulheres, elas tendem a viver 10 anos a mais que o homem, de acordo com o último censo de 2016 da organização do Ministério da Saúde. 10 anos. Só que as mulheres não entendem que a tireoide nunca vai funcionar direito se os hábitos de vida não estiverem bons. E aí elas acabam esquecendo de água, comida, exercício, sono, respiração, sol, gerenciamento de estresse, que a gente deve falar hoje, né, Gustavo? Com certeza. Eu percebo também que as mulheres, elas são mais intoxicadas, né? Elas sofrem mais. Elas estão mais expostas a agentes que realmente contaminam mais. Ela tem um cabelo que acaba colocando muita tintura, muitos tóxicos, né, pelo couro cabeludo, e realmente aquilo você tem uma ação, cai na corrente sanguínea, passa também na glândula tireoidiana. E a gente também, por isso, talvez, seja justamente um desses pontos aí que justamente as mulheres sofrem mais. E eu estava conversando há pouco, com outro amigo meu estava falando que a tireoide ela depende de um eixo, né? Principalmente daquele eixo ATP, adrenal, tireoide, né, e pâncreas, que estão regulados ali. É como se fosse uma cadeira de 3 pés, né? Se a gente tirasse um deles, nada funcionaria. Mas o impacto brutal da tireoide sobre todas estas, né? Principalmente sobre a glândula, sobre o pâncreas, né? Principalmente quando você tem um hipotireoidismo, você tem um efeito rebote sobre também a insulina. Quando você tem um hipotireoidismo, você tem um efeito também sobre a sua adrenal. Então é impressionante esse tripé como funciona. E se a tireoide não está funcionando da forma como deveria, acaba afetando os outros sistemas, né, meu amigo? Tem mulher que parece boneco de cera, né? Você fica pensando, cara, que bonita. Quando tirar esse tanto de tinta, eu não sei o que sobra, né? E aí, esse tanto de tinta na cara, no corpo e tudo mais, isso vai cobrar seu preço. Até porque várias das toxinas em tinta de baixa qualidade, elas competem com o iodo na tireoide, competem com o selênio, competem com o zinco, competem com o ferro e vão fazer uma tireoide disfuncional muito antes do que deveria. A gente tem que lembrar também que as mulheres, elas têm um sistema de detoxificação que funciona um pouco pior do que o do homem. Isso é genético. Então, mulher não pode querer competir com o homem em cigarro, bebida e toxinas, porque ela vai se lascar mais. E sobre esse eixo que você falou, quanto mais eu estudo imunidade, e assim, eu lancei um produto de imunidade agora, não por oportunismo, mas para poder ajudar as pessoas nessas preocupações de imunidade. Então, eu tenho estudado muito imunidade. E a gente tem que lembrar que 80% do nosso sistema imunológico, em média, está associado aos nossos intestinos. Então, assim,
Se você não cuida de intoxicações, de alimentação, de hábitos de vida, de função pancreática, pâncreas exócrino, você vai afetar a imunidade intestinal, você vai desenvolver autoimunidade, e uma das principais formas de autoimunidade é a tireoidite de Hashimoto, que é a principal causa de hipotireoidismo, que mais afeta as mulheres. Resultado, tá tudo ligado, mas as pessoas não se tocam, né? Infelizmente. Exatamente. O que você falou é justamente isso daqui, ó, a conexão tireoide-intestino, Sim. completamente linkada aos processos, né, que está relacionado com doenças autoimunes também do intestino e uma série de outras. É impressionante isso, meu amigo. E, Ícaro, hoje a gente tem um grande problema também, que são, como a gente fala, no diagnósticos, né, dessas doenças que acometem a tireoide, a leitura da medicina tradicional com a medicina integrativa, né? Isso é um grande detalhe também. Existe um vale nesse processo, né? E a gente sempre tenta ajustar esses dois pontos, ter uma leitura mais dinâmica. A gente geralmente costuma solicitar mais exames para ter realmente uma leitura, uma abordagem que realmente cubra tudo, né? Que está também sobre a mesa. Mas, de fato, hoje é um grande problema. A gente cansa de pegar os pacientes que vêm já, inclusive, com diagnóstico lá solicitado o TSH e o T4 e só, né, meu amigo? Então, isso é um ponto que realmente dificulta. Até a gente progredir naquele momento, a gente tem que parar, solicitar novos exames para a gente interpretar todos, para a gente ter uma leitura mais fidedigna do paciente. Lá no icaro.med.br/exames, eu procurei falar sobre isso. Eu não estou querendo dizer que eu e você, e o Schroeder, que está aí na live, e o Antônio Teixeira, que entrou aí agora, nomes excelentes, que sejamos os melhores médicos do mundo. Mas a gente tem que pensar o seguinte: se você vai comprar um carro usado e você chama 3 especialistas para poder olhar o carro para você, um deles nem abre o capô, olha o carro, ouve e fala para você: pode comprar, tá ótimo. O segundo abre o capô, levanta o carro, dá uma volta e fala para você: ó, vai te dar problema, mas agora tá razoável. E o terceiro faz tudo isso, mas ainda levanta o carro, olha por baixo o motor, faz uma análise bem pormenorizada. É o mesmo carro, mas a profundidade da análise foi diferente. Em quem que você deveria confiar mais? Em quem fez uma análise mais profunda. E tem gente que chega ao nosso consultório tendo visto TSH, que não é hormônio da tireoide, é um hormônio cerebral, é hipofisário, e o T4, que é um dos hormônios da tireoide, pelo amor de Deus, e é pré-hormônio. T4 não tem função metabólica direta. Tem que ser convertido em T3 na periferia. E aí essa pessoa acha que ela foi bem avaliada. Aí muitas vezes quando você chega para ela e fala: desculpa, mas sua interpretação não tá boa, olha aqui o que você tem. Ah, mas nenhum médico nunca me falou isso? Será? Gente, vocês têm que procurar profundidade de interpretação, na minha humilde opinião. E infelizmente isso falta por aí. Em médicos de todas as categorias. Tem que buscar isso. Você não chega com 100 mil reais, né, numa loja e fala: me dá um carro razoável. Não. Se você economizou top, você vai chegar e pedir um carro top. Seus exames têm que ser top para sua saúde ser top. Senão eu não entendo essa equação. Entendeu? Exatamente, meu amigo. E esses exames, né, que geralmente a gente solicita, ele dá uma margem para a gente ter uma leitura. E mesmo dentro dessa leitura, você tem que avaliar outros exames que, não, inclusive, não estão associados diretamente com eles, né? Eu acabei desenvolvendo, né, um apontamento para direcionar o tratamento dos pacientes, né? E, Ícaro, eu queria mostrar aqui para você, olha que interessante. Eu acabei fazendo um gráfico, né? E esse gráfico ele acaba também guiando a gente para a gente saber em que nível de funcionamento, né? Geralmente a gente escalona em quartis, né? E esses quartis a gente serve para a gente guiar o paciente, para saber se o paciente está em um nível otimizado, se não está. E é impressionante isso. Essa condição de valor de referência para a gente hoje é algo que realmente destoa também, né? Eu tenho um grande problema, porque quando a gente faz uma leitura, principalmente de uma glândula, que é a tireoide, a gente quer que ela esteja otimizada, funcionando no máximo como ela deveria funcionar. Lógico, por se tratar de uma glândula, a gente não quer ela funcionando 100%, 110%, a gente quer ela funcionando de forma eficiente, não é isso? E aí o que acontece? Quando eu enquadro essas pessoas
justamente nesses quartinhos, é impressionante a quantidade de pessoas que a gente acaba tendo que melhorar a tireoide. Eu acho que a cada 10 pessoas que eu atendo, 7, 6 no consultório, eu tenho que dar uma melhorada na tireoide. Não com medicamento, é claro, que a gente consegue hoje melhorar, manobrar a tireoide com vários outros nutrientes, né, meu amigo? Existe a noção de modular e a noção de repor, né? Infelizmente, alguns profissionais abusaram tanto do recurso de falar modulação que um monte de sociedade oficial pegou birra do termo. Mas, gente, modular está no dicionário, significa ajustar. E ajustar não necessariamente é dar o próprio hormônio. Você modula a tireoide quando você manda o paciente melhorar os hábitos de vida, tomar água direito, diminuir o açúcar, aumentar o consumo de castanha do Pará, consumir mais frutos do mar, diminuir o excesso de carne vermelha, consumir mais algas ou iodo. Isso tudo é modular. E hoje em dia a gente consegue fazer isso de uma forma bem natural, né? Então, as pessoas precisam entender que quando você pega e bate o quadro clínico do paciente com exames, os valores de aceitabilidade e ideais, eles podem não ser congruentes. Porque uma coisa é o aceitável, outra coisa é o normal, outra coisa é o ideal. Sabe? Eu procuro sempre explicar isso para o paciente no começo da minha interpretação de exames, sabe? Para ele entender. Perfeito. Eu costumo dar um exemplo para o paciente, e esse exemplo está aqui, olha que interessante. Para os pacientes entenderem o quanto que isso influencia. Ó, aqui é um mapa praticamente, né, da Bahia que a gente tem ali. Olha a diferença de uma pessoa que está lá em Remanso, né, e uma pessoa que está aqui em Mucuri. Então, essa aqui seria justamente a curva da testosterona, né? E aqui nesse ponto a gente teria justamente a normalidade. Agora imagine uma pessoa aqui embaixo e outra pessoa cá em cima. Estão normais, né? Que coisa absurda, mas essa é a leitura aí que a gente tem. Mas, enfim, todos esses pontos acabam agregando a gente demais. A gente acabou falando no início de toxinas para tireoide, e muitas mulheres me mandaram mensagem sobre isso, né? E um dos pontos, Ícaro, que eu falo bastante em consulta também, é sobre o flúor, que você já falou que é um mimetizador também, principalmente do iodo. Ele acaba dando um empurrãozinho lá no iodo, e a tireoide, que tanto precisa do iodo, né, justamente para funcionar e formar os seus hormônios, que é muito importante, acaba realmente sem o iodo e acaba entrando em disfunção. No seu consultório, Ícaro, isso também é muito comum? Você percebe que as pessoas realmente chegam sem esses nutrientes? Você costuma ajustar isso? Demais! É porque não é só o flúor, né? Flúor, cloro, bromo, astato. Astato a gente não tem tanto problema. Mas o flúor, o cloro e o bromo são muito complicados e a maioria das pessoas consome demais. Flúor, por exemplo, tem na água, tem gente que praticamente come pasta de dente, tá escovando, no final não tem nem o que cuspir, tem que tomar cuidado, que isso é muito ruim, sabe? O cloro, hoje em dia, se você puder investir num filtro para tirar o cloro, você está fazendo um grande favor para a sua tireoide. E tem gente que come pão em indústria e coisas da panificação em excesso. Tudo isso vai jogar o seu iodo lá embaixo com o tempo, e aí chega no consultório, você tem que repor, e o paciente fala, meu Deus, mas eu preciso. Eu me arrisco a dizer que 80% dos pacientes que chegam no meu consultório têm um grau leve, de leve a moderado, de carência de iodo. E você repõe, o paciente ganha. Nossa, eu não suava, agora eu suo. Nossa, eu não tinha disposição, agora eu tenho. Nossa, eu acordava e demorava 3 horas pegando o tranco, agora eu pego em meia hora. Então os resultados são dramáticos quando você ataca o ponto certo, né? E atacar toxina é fundamental. Com certeza. Tem um slide que eu gosto muito, que é esse daqui, fica. Olha que interessante também. Fala justamente sobre isso, né? Fala justamente sobre os nutrientes que são importantes para a sua tireoide funcionar. Fala justamente do que acaba gerando uma disfunçãozinha da sua tireoide, porque sua tireoide acaba formando o T4 e o T3, o T4 que não é um hormônio ativo, o T3 sim, e você acaba gerando um T3 reverso, que é justamente o T3 inativo. E olha só o que realmente impacta sobre isso. O estresse, a glândula adrenal sempre no curso aí, trauma também, dietas. Eu costumo dizer, Ícaro, que o T3 reverso, ele é um grande indicador para acompanhar dietas que são muito restritivas. Às vezes uma dieta muito restritiva, o paciente acaba gerando o T3 reverso por uma condição de fuga ali da tireoide, né? Justamente ela entra em emergência. Então é um ponto interessante para você acompanhar. Às vezes o paciente está em uma dieta
que é hipocalórica, mas não emagrece, não consegue emagrecer, tem que acompanhar isso. As toxinas que nós falamos, que é muito interessante. E aí vem infecções, vem vários outros órgãos que estão associados também àquelas deiodinases que fazem justamente a conversão do T4-T3. Mas esse gráfico aqui ó, mostra muito bem isso, né? E aqui todos os processos, como a gente falou, flúor, toxina, pesticida, o Brasil campeão, nosso solo, hein? É. O nosso solo super campeão. Impressionante isso. Então, Assim, se você me permitir passar um link, lá no meu site eu explico um monte dessas coisas no icaro.med.br/tireoide, tá? Porque as pessoas precisam entender que se o T4 ele não vira T3, você continua com hipotireoidismo. E assim, o que acontece? Tem gente que usa o T4 porque não tem mais a tireoide, ou porque ela está ficando insuficiente, e muitas vezes continua com sintomas. É porque o seu T4, muitas vezes, ele está virando T3 reverso e não T3. Então é importante dar uma olhada nisso lá. E a gente tem que lembrar que esse T3 reverso, ele começou a ser estudado nos ursos polares, nos ursos, aliás, quando entravam em hibernação. Então, assim, se você não quiser entrar em hibernação, você tem que tomar cuidado com dietas de baixa caloria excessiva. Porque dietas com muito baixa caloria, em que o seu corpo não esteja adaptado a usar gordura como fonte de energia, elas podem ser o seu calcanhar de Aquiles e mais te prejudicar que te ajudar, né? Perfeito, perfeito. É justamente isso, essas conversões, né? A gente tem ali as deodinases, tipo 1, tipo 2, tipo 3, e a gente depende de outros órgãos que não são também. A tireoide, ela produz T4, T3, né? Uma parte pequena do T3, o T4, grande maioria, cai na corrente sanguínea, a gente depende de outros órgãos para formar o T3 ativo. É justamente isso que o Ícaro está falando. Então, é extremamente importante você ter uma saúde do seu fígado para você formar justamente o T3, se você tem uma função legal dele, uma ativação, o rim da mesma forma. Então, a gente precisa de outros órgãos para ajustar esse padrão tiroidiano. E, Ícaro, uma coisa que realmente me chama a atenção é que muitas vezes as pessoas chegam tomando anticoncepcionais, e os anticoncepcionais, principalmente outros estrogênios e tudo mais, para dominância estrogênica, acabam interferindo também justamente naquelas proteínas que são ligadoras dos hormônios tiroidianos. Isso acaba aumentando também esses hormônios, né, que são ligadores, e acaba gerando hipotireoidismo praticamente naquele momento. Então, existe também medicamentos que acabam piorando essa produção desses hormônios que são aí os carreadores, e outros também que acabam piorando a transformação, né? Então, isso é um problema também. A questão dos anticoncepcionais, eu digo em consultório para os meus pacientes que anticoncepcionais estão entre os maiores assassinos indiretos de mulheres da história da humanidade. Tentaram testar anticoncepcionais para homens há uns 3, 4 anos atrás. Não deu certo. Por quê? Porque os homens não aceitaram sentir tanto efeito colateral quanto as mulheres aceitam há décadas. Então, assim, eu vejo que tem casos onde os anticoncepcionais são necessários, os hormonais, como endometriose, a mulher que sangra demais, a mulher que não pode engravidar de jeito nenhum numa época da vida, está usando Roacutan e tudo. Mas fora isso, tem que tomar muito cuidado, que os anticoncepcionais, ao reduzirem progesterona, ao aumentarem progestina, ao diminuírem testosterona, ao diminuírem o DEA, eles agem em várias etapas do prejuízo, não só a produção do T4 ou produção do T3, mas muitas vezes a ligação dele nos receptores. E isso aí vai fazer com que a pessoa muitas vezes seja uma hipotireoideia, mesmo usando o hormônio da tireoide. E infelizmente muitos colegas convencionais, eles não vão fazer exames com a profundidade que poderiam, tá? Não estou dizendo sempre, ou deveriam para poder diagnosticar isso. E às vezes a mulher fica batendo de médico em médico uma década, até um dia alguém ter uma abordagem um pouquinho mais ampla, sabe? E olha, será que não é isso aqui? Então, usuários de anticoncepcionais, não estou dizendo que seja sempre essa questão, mas se você usa anticoncepcionais, seria interessante você ver um médico que saiba valorizar isso e manejar o quadro para você não achar que eles são inócuos no organismo. Quanto mais tempo você usa, maior o prejuízo hormonal. E é impressionante que alguns exames são muito bestas, né? De a gente avaliar e interpretar. Eu costumo solicitar também a temperatura. Não sei se você costuma solicitar isso também. Para fazer uma análise
crítica junto com os outros exames, é claro, nunca com temperatura sozinho. E é impressionante o quanto que a temperatura entrega de algo fidedigno dentro de um, lógico, dentro de um contexto, quando você está avaliando o paciente como um todo. E assim, eu costumo colocar essa temperatura em um gráfico, eu costumo ajustar a dose também do suplemento, do medicamento com a temperatura, e realmente me traz muitos benefícios, que eu consigo modular e ver em que momento que ela está melhorando, uma série de fatores. Você costuma usar também a temperatura aí, Ícaro? Eu uso menos. Por quê? Porque a temperatura tem influência também da serotonina, da pressão do paciente, da testosterona, do cortisol. Mas que flutua, né? Sim, exatamente. Ainda mais quando você está lidando com mulheres, porque mulheres variam várias vezes ao longo do mês, né? E do período de vida dela. Mas a temperatura ela pode ajudar bastante, sim. Principalmente quando o paciente tem método para colher essa temperatura. É uma paciente mais regular. É uma paciente que observa os melhores momentos de colher, a roupa que ela dormiu, o mesmo momento do dia, porque tem mulher que levanta... O horário, né? Sim, tem mulher que levanta, esquece de colher a temperatura, volta para a cama e colhe. Já mudou tudo. Por quê? Porque ela fez um micro exercício em levantar e voltar. Era melhor ela esquecer aquele dia e colher em outro. Então, tem paciente que vai te fornecer um dado confiável e tem paciente que não vai. Mas a temperatura é um aliado, sim, só não pode ser avaliada isoladamente, né? Isoladamente nunca, com certeza. Uma vez conversando com o Lúcio Lemos, o dono do laboratório Lemos, a gente conversando sobre essas avaliações de temperatura, de horário e tudo mais, ele me forneceu até um estudo que interessante, Ica, e foi engraçado, que também partiu de uma paciente da gente que tinha feito, inclusive, outra avaliação com ele. Para as pessoas entenderem melhor, o TSH, esse hormônio que a gente justamente também solicita para avaliar a tireoide como um todo, se você coletar ele às 7 horas da manhã, pode ser uma coisa, às 11 horas da manhã pode ser outra, e assim por diante. A tireoide é um órgão que é dinâmico. A todo momento ela está mudando, ela está forçando o seu metabolismo, ela está recuando, tudo mais. E as pessoas falam assim, doutor Gustavo, se a tireoide é um órgão dinâmico, como você estava falando, por que o médico me prescreve um medicamento só pela manhã e acabou? A meia-vida desse medicamento, isso é uma série de fatores. Isso é um ponto interessante também, né, Ica? Sim, sem dúvida. Por mais que o T4 tenha uma meia-vida de 5 a 7 dias na corrente sanguínea, a gente sabe que a conversão do T4 em T3 ela vai oscilar muito ao longo do dia e que o T3 também faz feedback lá no cérebro. Então, as pessoas estão acostumadas a ter uma avaliação só do T4, como se só ele fosse importante. E tem médicos que chegam ao absurdo de só avaliar o TSH. Pelo amor de Deus, você não está avaliando a tireoide, você está avaliando só a hipófise do paciente e de forma incompleta. Então, isso aí complica. Agora, a gente tem colegas e colegas. Por exemplo, tem um outro hormônio que afeta a tireoide indiretamente, que é o DEA. Aí tem médico que pede o DEA, tem médico que pede o S-DEA, que é a forma sulfatada do DEA. Gente, se você pede o DEA, ele vai ser um agora, um daqui a 1 hora, um daqui a 4 horas, um daqui a 8 horas, todo doido ao longo do dia. Sabe? Se você se estressou, ele muda. Exercitou, ele muda. Ficou parado muito tempo, ele muda. Então, o certo seria pedir a forma sulfatada, mas tem colega que nem sabe a diferença de uma forma para outra. É a mesma coisa com o tireoide. O mínimo para se avaliar uma tireoide é TSH, anti-TPO, T3 livre, T4 livre, T3 reverso. É o mínimo do mínimo do mínimo e uma ecografia com Doppler. Mas tem colega que não faz o mínimo do mínimo do mínimo. Aí complica, né? Justamente, o que Igor está falando é justamente isso daqui, ó. A interpretação um pouco mais completa. E aqui você tem o T4 livre, T3 total, T3 livre, T3 reverso, os anticorpos, que é extremamente importante, alguns micronutrientes, que é extremamente importante para a tireoide funcionar e também formar outros hormônios, né? Então, é justamente essa leitura que o Ícaro está falando. E um outro hormônio que oscila muito, que eu sempre comento com os pacientes, é justamente o cortisol. A gente está falando da adrenal. O Ícaro acabou de falar da adrenal. Então, você tem uma formação do hormônio cortisol completamente diferente ao longo do dia. De manhã ele está aumentando, geralmente para te acordar. Às 4, 5 horas da tarde você tem outro pico e você vai equalizando ele. Justamente, ele está falando com o DEA também. Então, são hormônios que se parecem em alguns momentos ali, porque tem momentos de pico, outros de vale, né? Justamente isso, né, Ícaro?
É, exatamente, ele falou muito bem aí do cortisol, tinha falado do DEA, que são hormônios irmãos. Outro erro que as pessoas cometem, dois erros. Primeiro, não se trata tireoide sem olhar adrenal. E não Muito se trata adrenal sem olhar tireoide, elas são irmãs. Muitas vezes o organismo está hiperativando a adrenal, seja o DEA, seja o cortisol, porque a tireoide está fraca. E vice-versa, sabe? E tem outra coisa muito importante. Tem colega que não valoriza o cortisol e sai repondo DEA. O excesso de DEA vai diminuir mais ainda seu cortisol. E tem colega que não valoriza o DEA e taca cortisol ou corticoide nos pacientes. O DEA despenca, daqui a pouco o paciente está dando problema. Então, procure colegas que valorizam esse trio, hormônio da tireoide, DEA e cortisol. Porque esse trio anda junto. Senão, você pode até ter um efeito a curto prazo, mas a médio e longo prazo, você cai pela falta do equilíbrio do trio, né, Gustavo? Justamente. Muitas vezes vai ficar dependendo de um DEA ali, exógeno a todo momento. É aquela condição, né, Ícaro? A pessoa chega, realmente o paciente chega. A primeira abordagem com esse paciente não é entupir esse paciente de hormônio, é justamente desintoxicar, melhorar esse ambiente, esse terreno biológico, corrigir todas as falhas, vir repondo o que é necessário de acordo com os seus exames, para você, inclusive, dar um tempo de o hormônio recuperar, do organismo se recuperar. Quem sabe, naquele momento, ele precisa do nutriente justamente para formar a tireoide, o hormônio da tireoide, a tirosina, o iodo, o ferro, e assim vai de outros dezenas de nutrientes, e não justamente sair tocando o paciente com hormônio, que, lógico, que vai ter feito feedback negativo, como você bem falou, né? Eu procuro dizer para o paciente, inclusive perguntaram aí agora há pouco, mas quando é que tem que usar hormônio e quando não? Gente, se os sintomas são leves e o quadro é leve, muitas vezes você vai olhar os exames, se o quadro for leve, você tenta otimizar os hábitos de vida, tenta otimizar nutrientes, ver como o paciente responde. Um paciente que está muito dramaticamente comprometido, a vida já não anda, você pega os exames e ele está muito comprometido. Talvez você tenha que entrar com hormônios transitoriamente, enquanto você equilibra o básico, depois você vai retirando. Então, assim, infelizmente, não dá para responder sua pergunta com uma coisa técnica. Eu presto consultoria para profissionais de saúde do Brasil inteiro. E te digo, muitas vezes o colega quer um protocolo. O que eu faço? Gente, tem que muitas vezes você observar o paciente. O médico hoje em dia, ele tem que ser capaz de ouvir o paciente bem, sabe? Depois ouvir de novo e depois olhar exames. Nunca o contrário. Hoje em dia tem colega que passa 5 a 10 minutos com o paciente no consultório, me dá os exames, está apto para lidar com robô ou com papel, não com o ser humano que está na frente, sabe? E quando eu vejo um exame que não bate com o paciente, eu mando repetir o exame, não o paciente. Não faz sentido. Já peguei paciente que estava com TSH de 2, mas estava extremamente chumbado, sabe? E o T4 e T3, assim, nem tão baixos e tudo, sabe? Depois de uma grande análise, conversar com o paciente, passei um pouco de T4 ou de T3, porque isso não acontece só uma vez na vida, o paciente melhorou, voltou a tocar a vida, depois de 3 a 6 meses eu tirei o hormônio, porque ele estava precisando de um pontapé inicial, quer dizer, há casos e casos de tudo. Perfeito, perfeito. Essa leitura, né, meu amigo? A gente não está estudando o papel, a gente está estudando o paciente. Escuta e escuta, e depois toca, justamente isso. É extremamente importante. Agora, Ícaro, a gente vive em um mundo que, por mais que a gente tenha uma alimentação ideal, ainda assim nossos solos estão vazios praticamente. Os alimentos de hoje são completamente dos alimentos de 10 anos atrás, quando eu falo da quantidade e da qualidade nutricional. Então, hoje, se faz necessário, muitas vezes, suplementar para a sua tireoide funcionar. É muito comum eu pegar a mulher, principalmente aquelas que menstruam e de repente tem uma menstruação um pouco mais forte, com ferritina muito baixo, com ferro muito baixo. E esses nutrientes têm um impacto brutal sobre a tireoide, né? Isso aí tinha um nutricionista que me seguia, sabe? E que a gente tinha um bom relacionamento. E um dia eu falei na internet num vídeo. Gente, a maioria das pessoas hoje em dia precisa de suplemento. Ponto. Por quê? Porque a maioria das pessoas
por mais que esteja bem intencionada, muitas vezes tem dificuldade de obter um ou outro micronutriente. Por exemplo, licopeno, coenzima Q10, ômega 3, selênio, porque às vezes o solo ou está pobre ou está intoxicado. Ou então a pessoa não tem acesso onde ela mora a vegetais e companhia que sejam completos o suficiente. É complicado. E ele ficou pé da vida porque ele defendia o seguinte: todo mundo consegue obter nutrientes só da alimentação. Meu filho, você está certo. Consegue. Se esforçar demais. O problema é que para seres humanos normais como nós, que tem que dar atenção para um monte de coisa ao mesmo tempo, para uma rotina excrucitante e tudo mais, muitas vezes você não consegue o tempo de correr atrás disso. É potencialmente possível. Na prática é difícil. Então concordo completamente com você. Muitas vezes você tem que suplementar selênio, iodo, ferro, zinco, o aminoácido tirosina. Então, fundamental, sem dúvida. Com certeza. Esse gráfico aqui eu tirei de um artigo bem legal que fala sobre o gugu, que é uma substância que eu uso algumas vezes para paciente, principalmente para melhorar a parte de conversão em T3. Mas aqui do lado eu coloquei, ó, a grande maioria dos nutrientes que são interessantes ali, que dependem diretamente para a tireoide funcionar direitinho. Então vem o ferro, vem o iodo, que hoje, graças a Deus, a gente já alcançou uma melhor leitura sobre ele. Antigamente as pessoas olhavam e teciam muitas críticas. Inclusive hoje já faz parte de manuais de ginecologia, obstetrícia, né, Ícaro? Tirosina, que é extremamente importante, aí vem zinco, vem selênio, vem vitamina E, B2, vem B3, B6, C, que é bem interessante para justamente fazer a condição de se importa, né? Que melhora bastante, existem alguns protocolos para isso. E a vitamina D sempre presente, né? Com coronavírus ou não, ela está sempre presente, né, meu amigo? Pois é. E aí eu fico triste de ver um monte de jornal de porta de cadeia, jornal de botequim e de grande circulação, que simplesmente pega, o Bolsonaro vai lá, independente da convicção política de vocês, e quer diminuir a alíquota de importação de zinco e vitamina D de dado, para as pessoas poderem consumir mais, já que esses dois, a maioria das pessoas tem carência. Ponto. Isso é estatística. Aí vem um jornal idiota para falar, mesmo sem comprovação científica, Bolsonaro diminui a taxa de importação. Gente, tem mais de 300 artigos falando da importância do zinco e ou da vitamina D de dado para a imunidade, para a leitura do código genético, para o funcionamento da tireoide, para a otimização cardiovascular, para a perda de peso. Então, assim, vê quem quer. Vê quem quer. Mas, assim, vitaminas, minerais, sabe, são fundamentais como base de tudo. Não é porque o médico convencional não aprende a valorizar na maioria das faculdades convencionais que o negócio deixou de ser verdade, né, Gustavo? Com certeza. Você falou mais de 300, eu ia falar mais de 500, com certeza, porque vitamina D é impressionante a quantidade de trabalhos que a gente tem hoje. É inadmissível que um médico hoje, seja ele qual for a formação dele, ele não tenha um mínimo de conhecimento sobre a vitamina D, que hoje pode ser trabalhado dentro de um paciente que tem câncer a outro paciente que tem doenças autoimunes, né, doença de pele. E é impressionante quanto a vitamina D está relacionada com o nosso sistema imunológico, né? É impressionante o quanto que ela pode melhorar. E o zinco é um outro supernutriente. Mais de 200 reações no organismo, melhora muito nosso sistema imunológico, né, como os grandes trabalhos já apresentam, e realmente é inadmissível isso. Eu não consigo ver uma leitura diferente disso. A gente está mergulhado nesse tipo de trabalho há muito tempo, né? A gente tem essa vivência, então a gente acha isso uma condição muito absurda, né, meu amigo? O Laí Ribeiro tem uma frase que eu adoro. Ele me deu a honra de escrever a 4ª capa do meu 6º livro, que é o Manual da Saúde Definitiva, sabe? E ele fala o seguinte, que para quem só tem um martelo na mão, todo problema é prego. Então, o que eu vejo em vários colegas de saúde em geral, não é só médico não, nutricionista, personal trainer e companhia, é o seguinte, se eu não conheço algo, aquilo não existe. Então, a maioria dos colegas que eu conheço não sabem avaliar direito a importância do zinco, do selênio, da vitamina D de dado, do iodo. Então, se você falar para eles que isso é importante para a tireoide, muitos deles vão falar, não tem estudos científicos que comprovem,
Ou ao invés de falar, eu não conheço, deixa eu estudar, né? Isso aí é picaretagem, isso aí é para te vender fórmula. Gente, a gente tem que entender que cada um vai oferecer o melhor que tem. O problema é que se você não procurar profissionais compatíveis com o seu conhecimento de algo, e aí você tem que estudar, você possivelmente vai cair na mão do profissional que aparecer. E ele vai tentar resolver seu problema com o que ele tem em mãos, o conhecimento que ele tem em mãos. Com uma consulta de 5 a 10 minutos, sabe? Onde ele vai fazer o mínimo de exames para caber na consulta de 5 a 10 minutos e vai te tratar em 5 a 10 minutos. É isso que você quer para você? Se você acha que é adequado, eu respeito. Mas não é o que a maioria dos meus pacientes acha legal, entendeu? Com certeza, com certeza. Ícaro, vamos responder algumas perguntinhas aqui? Vamos, pode puxar aí. Vou puxar uma aqui bem legal pra gente. Vamos lá. Faculdade. Pior. Vamos lá, gente. Agora vai chover de pergunta, agora que você vai abrir para ela. Pode ter certeza. Vai mesmo. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar um aqui. Aqui não é de tireoide. Deixa eu pegar uma outra aqui. Enquanto ele busca, gente, eu queria falar de um material meu que eu procurei fazer para responder as principais dúvidas de tireoide. Tá lá no icaro.med.br/tireoide, tá? Eu tô esperando o site do Gustavo até hoje. Eu acho que ele vai criar em breve, né, Gustavo? Vou sim, meu amigo. Vou, com certeza. Ó. Cláudia, você não tem condição de cuidar com a gente? Que Deus te abençoe muito e procure estudar bastante. Lá no icaro.med.br/tireoide e nos posts do Gustavo, você vai ter muito material de qualidade aí, viu? Aqui tem uma perguntinha da tireoide específica. Eu estou procurando da tireoide. Mas quem tem um nódulo na tireoide, mas os exames hormonais dão normais, o correto é só continuar avaliando só o nódulo? Essa situação pode mudar? Você começa ou eu começo? Pode começar, meu amigo. Olha, a questão é muito simples. Quando você fala só, tem que ver qual foi a profundidade com a qual você foi investigado. Porque muitas vezes você fala, o nódulo na tireoide, não acharam nada nos exames. Não acharam nada ou pediram só uns 3, 4 exames para tireoide e aí realmente não acharam nada. Tem que ver o grau de profundidade, porque na maioria das vezes, quando tem nódulo, se tem sintomas associados, algum exame tende a dar alterado, direto da tireoide ou das glândulas associadas. O que você acha? Com certeza. Primeiro, saber que realmente a tireoide, se tem um nódulo, é porque existe algo que gerou uma agressão, existe alguma disfunção a ponto de gerar um nódulo, que a gente tem que buscar o que aconteceu. Lógico, a grande maioria dos nódulos, às vezes, ela não altera a parte hormonal, tá? Tem que ver também qual a profundidade desse nódulo, saber realmente qual classificação que ele está, tudo mais. E outra é que a gente deve realmente fazer uma avaliação completa. Como o Ícaro falou, de repente ele só analisou o TSH e o T4, não analisou os outros hormônios também. Eu não sei em que quartil você está também desse hormônio. Então, uma série de outros pontos que vem anterior a isso aí, com certeza. Quando nos dão diagnóstico da tireoide atrofiada, pode reverter? Começa aí. Bom, a tireoide, quando ela está reduzida de tamanho, é comum estar associado também a algum tipo de inflamação. Uma tireoidite pode ser também, tá? Tem que buscar essas causas, porque realmente pode ser uma tireoidite, pode ser algo autoimune que já infiltrou linfócitos, infiltrou outras células e fez realmente uma inflamação, fez ela diminuir. Existem também relações relacionadas ao TSH também, que faz você aumentar ou diminuir a relação justamente o tamanho da tireoide. Então tem que fazer uma avaliação um pouco maior para ver se realmente ela pode reverter ou não. Depende do que gerou isso daí, né? Exatamente. Dependendo do caso, resumindo, dependendo do caso, ela pode voltar a um tamanho normal e não aparecer mais nada inflamado ou atrofiado no exame. Mas quanto mais tempo ela permanecer inflamada e atrofiada, menores as chances dela voltar. Com certeza. Criança de 5 anos, que tem 3,34, sem nenhum dado clínico sugestivo de... Não, aqui não consigo. Tem que ter mais dados para a gente responder isso. Vamos lá, aqui em cima. Eu acho que o pessoal hoje está devagar aqui. Tiroidite de Hashimoto e o fígado, tem relação?
Bom, essa eu pego primeiro. Total relação, mas é total. O fígado é o grande filtro do corpo e é o grande órgão que vai desintoxicar e o grande órgão que vai produzir um monte de enzimas que vão ser fundamentais para todas as conversões dentro do organismo. E o fígado é grandemente alterado pelo aparelho gastrointestinal, pela saúde intestinal. E a saúde intestinal, ela mexe direto com o que chega para a tireoide, além dos danos autoimunes que a tireoide possa sofrer. A tireoide sofre muito com autoimunidades do corpo. Então a saúde do fígado é fundamental para a saúde da tireoide, né, Gustavo? Com certeza. Imagine que você está colocando ali uma cartinha na frente da outra, como a gente colocava assim de baralho, então de dominó. E aí você empurra a primeira é o intestino. E assim vai justamente para o fígado e assim vai para a tireoide. É uma cascata, uma depende da outra. O intestino, ela freia parte das toxinas, o fígado fica com a grande parte dela, só que o fígado é uma usina de produzir várias outras proteínas, vários outros hormônios que estão relacionados com o corpo todo, e realmente a parte de detoxificação que é muito importante. Então tem que ver isso daí direitinho, porque existe toxina aí no seu caso, com certeza. Vamos lá, outra aqui. Doutor. Tá aqui. Deixa eu pegar uma mais para baixo aqui. Tem tantas. Hashimoto tem cura? Bom, eu respondi a última primeiro. Pode pegar essa. Depois eu vou. Hashimoto, doença autoimune, tá? Existem milhões de causas, tá? É interessante fazer uma abordagem muito sistêmica do paciente, incluindo a parte psicológica do paciente. Tem que avaliar esse intestino muito bem, tá certo? O grande detalhe é a pergunta que seria interessante: o que está causando esse Hashimoto? Né? O que está justamente gerando essa fagulha e pegando fogo e gerando todo esse problema para a sua tireoide? Existe cura sim, né? Costumo dizer, lógico, que a gente tem que pontuar. Eu não estou aqui dizendo que Hashimoto é algo que a gente vai curar. Não é isso. Estou dizendo que existe... A gente pode localizar o que está gerando o seu Hashimoto. E você, localizando isso, você vai conseguir, com certeza, desengatilhar esse processo. Então, é muito importante. Em alguns casos, eu já tive paciente que melhorou bastante e já saiu dessa parte de autoimunidade. E você, meu amigo, o que você acha? A cura é possível, sim. Ela só é muito trabalhosa, porque a tireoide responde a tudo no seu organismo. Tudo. Olha, existe uma área da medicina chamada psiconeuroendócrina imunologia, tá bom? Que mostra que existe uma conexão muito palpável entre o psicológico, o neurológico, o imunológico e o endocrinológico. E a tireoide faz parte do sistema endócrino. Então, tudo isso está conectado. Então, dá muito trabalho corrigir Hashimoto e depende muito mais do paciente do que de qualquer coisa que a gente possa passar. Não é todo mundo que quer fazer o necessário. Mas é possível? É possível. Depende muito do paciente, né? O que a gente vai propor de tratamento para você, você tem que estar muito imbuído na causa, né? Que é uma condição muito interessante. Então, realmente, isso é muito válido. O iodo trata tireoide? Pergunta boa. Aí é que tá. É uma excelente pergunta. Eu pergunto para você, a azitromicina trata a criança? Trata, se a criança precisar de antibiótico e for do espectro da azitromicina. Iodo trata a tireoide? Trata, se a pessoa tiver carência de iodo. Se a pessoa tiver carência de iodo, o iodo vai tratar a tireoide. Se a pessoa não tiver carência de iodo e você der iodo, você estraga ela e a tireoide. Então depende do caso, tem que avaliar. Tem que avaliar sempre. Extremamente importante. Vamos lá. Quer pegar um aí também? Vai vendo aí. Vamos lá. Teve uma aqui que me chamou a atenção. Qual alimento melhora o funcionamento da tireoide? Se fosse só um, né? Depende da carência que a pessoa tem ou do excesso. Por exemplo, tem gente que fala, porque o suco verde pode piorar a tireoide. Não, se o problema da tireoide de uma pessoa for intoxicação, o suco verde pode ajudar a desintoxicar e ela melhora, sabe? Mas castanha do Pará pode ajudar a tireoide? Pode. Se a pessoa tiver carência de selênio, ele pode ajudar. Então depende da causa, sabe? Para você saber qual alimento vai melhorar o funcionamento da tireoide. Tem pelo menos uns 40 que podem ajudar, depende do problema, né? Muitos alimentos, justamente. Se a pessoa tiver uma anemia profunda, ferro, e assim vai. Os alimentos que são ricos, e assim vai. Exatamente.
Perfeito. Doutor, doutor, tenho 42 anos, fui diagnosticado com tireoidite de Hashimoto, 5 abortos espontâneos, e meu médico me falou que não tem cura, tem imunidade baixa. Primeiro, né? Quer pegar essa? Primeiro, você tem 42 anos, está na faixa ali justamente de 30, né? A terceira década para a quinta década, que realmente abre um quadro de Hashimoto. Me chama muita atenção, porque você já teve alguns 5 abortos espontâneos, ou seja, você tem uma autoimunidade. A doença, quando você tem Hashimoto, isso quer dizer que você tem uma doença autoimune, tá certo? E uma coisa deve estar relacionada com a outra, com certeza. A tireoide, ela tem uma ação sobre outros órgãos que são importantíssimos. Assim é o útero, assim são os ovários, tá certo? Então, muito importante. Você tem um ponto que me chamou a atenção, que é a autoimunidade, tá certo? Inclusive, essa autoimunidade que está gerando a doença de Hashimoto, inclusive pode ser uma das causas aí, digo, a autoimunidade, né? Associada aos seus abortos espontâneos, que tem que justamente ser pesquisado a fundo, tá certo? Então, com certeza, esses dois casos aí podem estar entrelaçados. Ah, mas já eu abri só o Hashimoto agora. Não importa, você já tinha, com certeza, indícios de quebra da tolerância oral, de autorresposta, hiperresponsividade imunológica. As pessoas atrapalham muito isso. Ah, eu tenho imunidade baixa. Gente, você tem que ter o sistema imune modulado. Não é uma hiperresposta que, inclusive, que mata as pessoas quando são infectadas, por exemplo, Covid está aí. Ou então, quando você é imunodeprimido. Você tem que ter uma resposta ideal para aquilo que realmente rompeu as suas barreiras. Uma das principais causas de aborto espontâneo e de infertilidade é hipotireoidismo. Então, nesse caso, o Hashimoto descompensado poderia levar a esses abortos de repetição. Mas você tem que lembrar que autoimunidade, que é quando o sistema imunológico está atacando erradamente seu corpo, Hashimoto é uma das autoimunidades. A pessoa que desenvolve o Hashimoto pode estar atacando outros tecidos silenciosamente, ou não foi diagnosticada, e você pode também ter feito anticorpos contra a própria placenta, ou componentes da placenta várias vezes, e isso ter causado os abortos espontâneos. Então, assim, são muitas hipóteses possíveis, e essa autoimunidade tem que ser melhor estudada. Com certeza. E assim, um ponto interessante é buscar também como é que está o seu intestino, viu? É um ponto muito importante. Sempre. Esse intestino seu certamente está todo fragmentado, está muito permeável e realmente pode estar causando tudo isso daí. Isso aí já deve vir de anos. Quando a gente vai perguntar, né, Ícaro? Tem um intestino. Ah, eu tenho prisão de ventre desde os 16 anos de idade. São coisas que vêm justamente piorando a sua saúde a cada ano e você não percebe. É muito comum isso, né? Sim, muitas vezes a pessoa chega no consultório e aí você pergunta, e seus intestinos? Não, tá tudo bom, vou ao banheiro todo dia. Mas se você perguntar, tem gases? Tem. Fica empachado depois de comer? Fico. Como é que é a consistência das suas fezes? Ih, tem dia que é assim, tem dia que é assado, sabe? Então, gente, tem que ver a saúde intestinal. Eu escrevi sobre isso lá no icaro.med.br/saúde intestinal, se vocês quiserem dar uma olhada. Ô, Gustavo, eu acho que daqui uns 5 minutos o Instagram deve cortar a tua live, hein? Exato. Para fechar, Ícaro, a gente está vivendo aí nesse mundo de grandes ansiedades, né? A gente está vivendo aí essa época de confinamento, de isolamento social. A gente sabe que o distanciamento entre os nossos familiares também é um ponto que pesa muito, né? Eu não vou pedir uma opinião sua sobre esse Covid em si, mas eu queria uma palavra sua, eu queria que você colocasse uma palavra que realmente pode resumir isso daí, ou então uma frase que você queira dizer. Enfim, meu amigo, uma mensagem. Gente, qualquer que seja a quarentena que adotarmos, horizontal, vertical ou uma intermediária, o fato é que os estudos comprovam que mesmo no cenário mais otimista, a maioria de nós até o final do ano vai entrar em contato com o Covid. Tá bom? Beleza. Como o Covid tem uma letalidade muito baixa e a maioria das pessoas desenvolve uma infecção mais tranquila, significa que a chave é nós fortalecermos a nossa imunidade. Isso é que vai garantir que a maioria de nós consiga passar pelo Covid como, entre aspas, uma gripezinha. Então, se eu posso dizer para vocês, menos pânico, menos medo, menos desespero, e aprenda hoje como melhorar sua imunidade, seus hábitos de vida, sua saúde, para se preparar não só para o Covid, para qualquer virose, qualquer bactéria e tudo.
E aí, quando ele bater na sua porta, se ele bater na sua porta, você vai enfrentar com o pé nas costas e vai ver que passou e você nem viu. É isso que eu acho que vocês precisam entender. Não se deixem levar pelo pânico, porque a hora agora é de você cuidar melhor da sua saúde para a sua imunidade dar conta do recado, o que acontece em 80% dos casos. Essa é a minha mensagem. Perfeito, meu amigo. Você, como sempre, muito preciso. Vamos encerrando por aqui, tá certo? Foi um prazer enorme receber você aqui na nossa página, meu amigo. Vou esperar outras vezes também, outros convites virão, com certeza. E foi muito bom estar aqui com você e dividir as opiniões, entender com você também, aprender um pouco também. Valeu, meu amigo. Gustavo, você é um cara muito iluminado, é um médico do bem, muito humilde para o tanto que sabe. Que Jesus continue abençoando muito a tua vida, a tua carreira. Obrigado pela oportunidade de conversar aqui. E eu espero que essa live possa ficar publicada, se você puder me passar o vídeo dela depois, para eu poder publicar lá também. Porque eu acho que o que a gente discutiu aqui, humildemente falando, pode ajudar muitas pessoas a viverem melhor. E essa é a finalidade máxima da medicina, que a gente deve levar para o túmulo, não sem antes ajudar dezenas de milhares de pessoas, que em Deus a gente vai fazer. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço para todos, obrigado pela confiança. A nossa missão é essa, meu amigo. Grande abraço. Até mais, gente. Obrigado aí. São quase 11 horas e vocês aqui, isso mesmo. Muito obrigado. Valeu!